Olá, pessoal. Como estão? Todos a salvos? Todos em quarentena? Bom, a gente encontrou aqui nos meios digitais, né, uma possibilidade de continuar a nossa troca aqui de conhecimentos, de experiências e manter as nossas aulas. Evidentemente que não substitui nosso encontro presencial, mas continua a nossa relação de troca, de aprendizado. Então, agora mais do que antes, fica dado a necessidade de leitura, a necessidade de interação com os textos e a necessidade também de se apropriar de alguns entendimentos aí sobre a nossa temática. Então, a gente tem estudado aí nesse primeiro bimestre até aqui a fenomenologia clássica, a fenomenologia de Edmund Husserl, e que prosseguiremos daqui a umas 2 aulas, teremos uma outra, e na terceira a gente vai inserir ainda aqui na plataforma uma aula a respeito das diferenças, das aproximações entre o que é a fenomenologia clássica de Husserl e a fenomenologia da existência de Martin Heidegger. Vai ser uma experiência muito bacana, eu garanto, porque abre algumas janelas aí de entendimento sobre o século XX e algumas questões sobre o que a gente tem vivido nesses tempos atuais. Vamos nessa? Então, eu quero compartilhar com vocês o tema de hoje, que é o eu, o outro e o nós, a entropatia. Esse tema é um capítulo do livro Introdução à Fenomenologia, da Ângela Ales Bello, que está na nossa bibliografia complementar e que nos ajudou aí na trajetória, de fato, para que nós sejamos introduzidos sobre esse tema. Então, por que nesse momento a gente vai entrar nesse assunto? Veja, nas aulas que se passaram, nós entendemos o que é a fenomenologia, o estudo dos fenômenos, ou seja, daquilo que se mostra por si mesmo, que se mostra à luz, e a qual luz? Há uma consciência intencional, uma consciência que se volta para os objetos, sejam eles abstratos, sejam eles físicos, qualquer que seja o objeto. E aí a gente entendeu que na proposta do Husserl não tem uma separação entre sujeito que conhece, ou seja, sobre nós, pessoas, e os objetos, quaisquer que sejam que nós procuremos entender. A consciência se volta para esses objetos e os objetos se mostram para a nossa consciência. Não dá para falar de que nós conhecemos o mundo, as coisas, sem que haja essa relação necessária, uma premissa da fenomenologia. Pois bem, então quando a gente estuda a consciência, nós precisamos ter um método que é um caminho para se chegar a um fim, mete-odos. Então, quais são os caminhos, ou qual é o percurso que nós devemos seguir? Vimos também, ponto de partida, suspensão dos a priores, ou seja, nós reservamos, lembram disso? Reservamos aquilo que nós sabemos antes, colocamos separado, não descartaremos, mas também não colocaremos antes do nosso encontro com as coisas mesmas, antes dessa premissa da nossa consciência para o objeto e objeto para a consciência. Então, tudo que é a priori, tudo que eu sei antes, seja um conhecimento científico, seja um conhecimento do senso comum, sejam quais forem eles ficam suspensos. Suspensos. Por enquanto, é como as nossas aulas, estão suspensas as presenciais. Por enquanto, não é definitivo. Mas elas voltarão e também os nossos a priori retornam, mas não no primeiro momento. Depois que eu me atento a quais são os meus a priori, e isso pode se dar em fluxo, eu posso estar o tempo todo
notando quais são os meus a priores, e se eu não os notar, então como eu poderei reservá-los, não é verdade? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, ou a primeira etapa, na verdade dizendo, ponto de partida, suspensão dos a priori. Segunda etapa, o método fenomenológico que, na sua primeira etapa, é a redução eidética, ou seja, a redução das ideias, que é a busca do sentido, a busca do fenômeno como ele se mostra. E qual o sentido? E é esse sentido que é a essência do fenômeno, que estrutura o fenômeno. Então, a gente teve vários exemplos na sala de aula, mas o que estrutura o fenômeno é o como ele aparece à consciência. E quando nós trazemos o como o objeto aparece à nossa consciência, nós temos os atos perceptivos, os atos que então são corpóreos. E o ver, o tocar, o cheirar, o degustar, o tatear, então o tocar, o sentir o peso das coisas, esses atos corpóreos, para esses objetos que estão presentes na nossa percepção, portanto, presentificados, né, com essa capacidade de estar presente, eles podem ser, então, percebidos por nós. Só que os atos da nossa consciência, que são intencionais, não param por aí. A busca pelo sentido passa também por outros atos, como atos psíquicos, que são as emoções, os impulsos, os sentimentos, os afetos, e os atos do espírito, que são os nossos julgamentos, o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso controle, as nossas explicações do mundo. Portanto, o ser humano tem algo que nós vamos ver chamado estrutura universal. Todo ser humano, em potencial, tem essas três dimensões de atos da consciência: os atos corpóreos, os atos, ou seja, tudo que acontece no corpo, os atos psíquicos, emoções, afetos, sentimentos, impulsos, e os atos do espírito, que é a nossa capacidade de reflexão, de julgamento, de razão, de lógica, a respeito desses objetos que se mostram. Então, nós podemos buscar a essência do sentido, de como as coisas aparecem. Então, a redução eidética é isso. É a busca da essência, aquilo que estrutura o fenômeno. E o fenômeno ele não está totalmente no objeto e nem totalmente na consciência. Ele, em parte, está fora e em parte está dentro. Pois bem, terceiro passo aí do método fenomenológico, a gente tem... eu digo terceiro, deixa eu corrigir. No livro, a gente vai contar suspensão dos a priores, primeira etapa, redução eidética, como nós acabamos de apresentar, e a redução transcendental, ela aparece como a segunda etapa. Às vezes eu falo que é a terceira, porque eu considero a suspensão dos a priori como uma premissa que é parte do método fenomenológico. Mas, na verdade, é a segunda etapa do método, que é compreender o sujeito que busca o sentido e por quê. Quando nós fazemos a redução eidética, nós nos voltamos mais para o objeto, para o fenômeno que está acontecendo nesse encontro entre consciência e objeto, está fora, está dentro, mas quando eu penso em redução transcendental, transcendente, aquilo que nos atravessa, que nos perpassa, então é como se a gente fizesse um outro caminho. O objeto que se mostra para a consciência também permite que a consciência revele os seus atos. E aí eu posso buscar compreender quais são esses atos que o sujeito utiliza, ou que ele faz uso, para dar o sentido. E como ele faz isso e por que ele faz isso. Então nós chegamos aí ao método fenomenológico. Ok, isso a gente já viu em aula presencial, nós já conversamos sobre isso. E iríamos conversar na sequência sobre comunidade, sociedade, povo, Estado. Mas é interessante, nesse momento, que a gente ainda fale um pouco como é isso, né? O eu, o outro
e o nós. E aí a gente chega em entropatia. Vamos nessa? Então a aula de hoje é sobre entropatia. Então, o que é entropatia? Então, vivemos de forma individual, mas ligados à estrutura universal, ou seja, compartilhamos a condição de ter atos da consciência com as demais pessoas, ou seja, os nossos atos da consciência, corpóreos, psíquicos e espirituais, ou seja, do corpo, das emoções, sentimentos, impulsos, e do espírito, porque é a nossa reflexão, nossa razão, espírito no sentido da tradição filosófica, nós vivemos isso de forma individual. Cada um de nós, agora ouvindo essa aula gravada, está ouvindo, está, às vezes, com alguma emoção por alguma situação que se dá desse momento tão particular, né, que vivemos na coletividade, e também refletindo, anotando, ponderando, comparando com o que foi lido. Então, todos esses atos da consciência são vividos individualmente, mas eles estão ligados a uma estrutura universal no sentido de que as outras pessoas, as demais pessoas em potencial, também têm esses atos da consciência. Então é individual, mas existe uma estrutura universal. Partindo dessa afirmativa, nós podemos compreender que as pessoas compartilham essa estrutura universal e aí nós podemos afirmar um nós. Então, a estrutura que possuo, embora os meus atos corpóreos, os meus atos psíquicos, os meus atos do espírito, tantos outros atos ligados à consciência, me permitem dizer que existem um nós. Os nossos atos corpóreos, porque eles partem de uma mesma natureza, mas natureza no sentido não orgânico, mas de uma mesma estrutura. Atos psíquicos, então as emoções que o outro sente, que são dele individualmente, mas não são estranhas a mim, porque em potencial também posso senti-las, e também os atos do espírito. Nós estamos tendo essa aula porque nós compartilhamos os atos. Então, vocês podem ouvir, podem ver, aqueles que porventura não pudessem ver, podem ouvir, aqueles e vice-versa, se há alguma limitação física, outras possibilidades de outro ato perceptivo é possível, mas, sobretudo, nós estamos compartilhando um ato do espírito. E, portanto, nós podemos falar agora nós. Ok? Seguindo adiante, fica a pergunta, mas como é que nós passamos, então, do eu, dessa consciência individual, ao nós? Como se dá isso? Isso é natural? Isso é orgânico? Como que a gente pode entender esse fenômeno? De que maneira? Vou tentar responder essa pergunta. Aí tem uma provocação para nós. As pessoas distinguem os objetos, sejam estes físicos, abstratos, vivos ou inanimados, por exemplo. Nós conseguimos distinguir uma cadeira de um sapato, de uma bicicleta, de um desenho de uma bicicleta, de um sapato, de um cachorro. Um cachorro é um animal, um ser vivo, e de um cachorro inanimado, um brinquedo, ou até de um desenho de um cachorro. Nós podemos identificar e distinguir esses objetos. Podemos ir para o caminho da representação, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de um ato anterior, dos atos da consciência, antes de representar. Então, por meio dos atos perceptivos, como ver, ouvir e tocar, entre outros, por exemplo, nós conseguimos distinguir os objetos. Entretanto, é importante que a gente se volte a alguns exemplos, como esses que eu já dei. A gente pode distinguir uma cadeira de um sofá ou um cachorro de um gato.
Contudo, há um ato da consciência, e entra esse entretanto, que permite sentirmos imediatamente que estamos em contato com o outro ser humano. Interessante porque quando nós estamos diante de uma outra consciência, de um outro ser humano, o que o Russell nos diz, é isso que está no texto, é que se trata de um ato perceptivo sui generis, ou seja, específico. Ele se diferencia dos demais. Então, o ato de reconhecer e sentir que estamos falando com outro ser humano, que estamos em contato com outra pessoa, é um ato específico da consciência. E aí, esse ato da consciência que permite que nós façamos a diferença entre uma pessoa e os demais objetos é chamado por Russell de entropatia. Por que isso é importante? Porque parece tão natural eu reconhecer um ser humano que fala comigo, está diante de mim e que eu não teria como não dizer que que ele não é um ser humano. Olha, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Só algumas provocações. Evidentemente a gente não vai conseguir interagir porque o vídeo ele é gravado, né, para vocês. Mas em ocasião oportuna nós podemos voltar a esses assuntos e teremos o fórum também com algumas perguntas disparadoras para que a gente possa ter alguma interação nesse período. Mas vamos pensar, o ser humano ele tem atos da consciência, como o sentir, como o sentir os atos perceptivos, temos as nossas reflexões, temos os nossos atos corpóreos. Mas muitas vezes na história, para justificar alguns tipos de opressões, se disse, como por exemplo, em vários momentos da história, que algumas pessoas são menos humanas do que as outras. Ou seja, alguns atos do espírito, como a reflexão e a filosofia, não são para todos, são só para determinadas pessoas. Não se engane, isso acontecia já na Grécia Antiga, com os filósofos tanto pré-socráticos como os pós-socráticos, no sentido de que quem poderia fazer filosofia eram de fato cidadãos gregos que não eram os escravos, porque havia uma premissa de que para fazer filosofia o trabalho braçal, por exemplo, era uma coisa oposta. Então existiu, e de uma certa maneira existe, e nós devemos combater isso, a noção de que existem pessoas mais ou menos humanas. Existe também a possibilidade de nós desumanizarmos alguém, né? Alguém que comete um crime hediondo e falamos, esse é um monstro, essa pessoa não é um ser humano. Isso vai ser estudado depois pela fenomenologia existencial, por exemplo. Hannah Arendt vai falar sobre a banalidade do mal, porque ela diz que qualquer um de nós tem potencial, a capacidade de, em determinadas circunstâncias, de uma coletividade, praticar o mal, praticar algo que fere, que machuca, que traz sofrimento para o outro. Então, a entropatia, sobretudo nesse período, ela é necessária. A gente só pode falar de ética porque existe o outro. A maneira como a gente se porta, né, diante de situações como, por exemplo, lavar as mãos, passar álcool em gel para quem tem, é um ato ético, porque eu estou me protegendo, mas protejo o outro, que não sou eu, mas que também pode se contaminar. Algo pode acontecer com o seu corpo, um ato corpóreo. Então, lavar as mãos é um ato corpóreo, é um ato psíquico, porque envolve afetos,
envolve não quero prejudicar os meus entes queridos, os meus amigos, pessoas que, assim como eu, embora não conheça, mas podem ter prejuízos, e é um ato do espírito, porque necessariamente é preciso haver uma compreensão mínima sobre, é, sobre o meu papel diante dessa situação, na minha autoprocessão, na minha compreensão. Né? Pois bem, então eu só consigo fazer isso para o Russell diante de uma outra consciência porque eu a reconheço como um ser humano e que não é igual aos demais objetos. Não é um ato perceptivo, não é um ato de imaginação, não é um ato de recordação, não é um ato de fantasia, não é intuição, é entropatia, ok? A entropatia, então, ela ocorre junto com os demais atos da consciência, corpóreos, psíquicos e espirituais. Porém, a entropatia que captamos, tinha um ser aqui, é o outro como alguém, é com ela que nós fazemos isso, como um outro que é um eu semelhante a mim, um alter ego, um outro eu. Perceba que ele é semelhante, mas ele não é igual. E não é igual por quê? Porque ele não é uma cópia. Existe uma diferença. Somos semelhantes. Somos semelhantes, não somos idênticos. E esses termos são importantes de sermos diferenciados. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Tá? Então, a entropatia para a fenomenologia, que também pode ser chamada de empatia, mas eu propositalmente estou evitando essa palavra. Vamos falar sobre isso também nas próximas slides aí, porque ele pode ser confundido com a empatia no senso comum. Mas a entropatia, traduzida do alemão para o português, é uma língua latina, então fica apatia, né? Apatia tem a ver com patos, com paixão, com sofrer, e sofrer não quer dizer necessariamente ter dor, sofrer quer dizer a vivência em nós mesmos de algo, então o patos pode ser tanto uma paixão, pode ser os nossos sentimentos, mas pode ser o sofrer a dor, o sofrer o gozo, o prazer. Então, o patos, né, a apatia tem a ver com a nossa capacidade de sermos afetados. E a entropatia significa esse sentir, o estar com o outro. Então, a empatia ou a entropatia tem a ver com essa capacidade de captarmos o outro como um semelhante, não como um idêntico, mas como um outro eu, uma outra possibilidade de consciência. Legal? Então, a entropatia é um ato específico da consciência, permite a apreensão imediata da semelhança com o outro, porém não se trata de identificação e simpatia. Por quê? Quando eu falo de identificação, a gente está falando de similaridades e que essas similaridades excluem as diferenças. Então, identificação é isso, poxa, me identifico com tal abordagem, me identifico com tal pessoa, poxa, isso que você falou, me identifiquei porque eu consegui me projetar, me ver naquilo que você está falando. Então, o outro não é o meu espelho, o outro não é uma reprodução representativa de quem sou eu. O outro é um semelhante. Ele se parece, mas também se parece por ter diferenças. Legal, né? Isso é interessante dizer, que nós nos assemelhamos, mas isso não reduz, não diminui as nossas diferenças. As nossas diferenças é que nos tornam indivíduos, mas as nossas semelhanças nos aproximam do outro e nos permitem viver alguma coisa que a gente vai falar na próxima aula, como, por exemplo, a comunidade. E a simpatia tem a ver com o gostar. Então, eu posso conhecer alguém e ter simpatia. Gostei daquela pessoa. É difícil dizer no primeiro momento, às vezes, por que a gente simpatizou. Por conta de um sorriso, por conta de uma postura física, por conta de uma palavra, por alguma coisa que nos chamou a atenção. Enfim,
Gostamos daquela pessoa, fui com a cara daquela pessoa, gostei, simpatia. Podemos ter antipatia também, é uma possibilidade. Podemos ter apatia, não sentir nada, neutro. Mas o que nós não podemos dizer é que não reconhecemos o outro como um semelhante. Semelhante, não idêntico. E entropatia não tem a ver, nesse caso, com gostar, desgostar, tem a ver com reconhecimento imediato, com apreensão imediata que se trata de um outro. Ok? Próximo passo é dizer que a entropatia nos permite entrar num nível intersubjetivo. Entropatia, essa capacidade de apreender imediatamente o outro como um semelhante. E o que é esse nível intersubjetivo? Quando a gente fala de inter, a gente está falando de conexões. O ônibus intermunicipal, né? Algumas cidades não têm mais esse ônibus por conta da pandemia, né? Então, os ônibus intermunicipais que interligam, que interrelacionam uma unidade chamada cidade e outra unidade chamada cidade, estão interrompidos, né? Isso acontece entre países, entre cidades, entre estados, né? Vocês estão acompanhando as informações? Eu creio que sim. Vocês conseguem perceber. Então, intersubjetivo que é essa relação que se dá entre duas ou mais consciências. Então, essa capacidade de aprender que estamos diante de um semelhante, de um outro eu, que nos permite, então, que essas duas ou mais consciências se relacionem num nível intersubjetivo. Olha só que interessante. Então, esse processo ele auxilia o nosso desenvolvimento espiritual e cultural. Nosso desenvolvimento espiritual, palavra que ela pode ser levada para o âmbito da religiosidade, do místico. Isso tem um porquê na história, mas que tradicionalmente, já há séculos e séculos, a palavra espírito ela é utilizada para a razão. Então, o nosso desenvolvimento dos nossos julgamentos, das nossas reflexões, da nossa lógica, das nossas explicações e da nossa cultura, das nossas, aí sim, talvez das nossas identificações como povo, como identificações morais, sobre a maneira como nos manifestamos individualmente e coletivamente, é justamente na entropatia que se inicia. Porque eu reconheço o outro como um outro eu. E um outro eu com o qual eu posso ter relações, eu posso me conectar com esse, eu posso ter um jogo intersubjetivo. Eu posso, por exemplo, ler um livro em língua portuguesa que foi escrito há 50 anos atrás e fazer sentido para mim, mesmo que essa consciência não esteja presente mais, uma autora que já faleceu. E na cultura eu posso aprender, por exemplo, a arte, seja ela plástica, musical, as poesias, e aquilo me mostra uma outra consciência, me coloca num jogo intersubjetivo. Eu posso discordar, eu posso não gostar daquela estética, mas é justamente até para que eu possa debater, que possa apresentar uma outra expressão cultural, eu preciso reconhecer que existe um outro. E isso não é algo de um ato do espírito, é um ato específico, é a entropatia. Legal? Com a entropatia, imediatamente compreendemos que estamos juntos a outros. Juntos a outros. É a intersubjetividade. E esse juntos a outros, ele não tem a ver só com questões presenciais, por exemplo. Nós estamos, na maioria, isolados, né, em quarentena, alguns fazendo home office, outros ainda tendo que sair para trabalhar, porque as realidades são distintas e nós sabemos que o outro não é idêntico a mim, então eu tenho sim a possibilidade de gravar essa aula, mas muitas vezes eu preciso, como profissional da saúde, e vocês no futuro não muito distante também, ir ao encontro dos meus pacientes tomando os devidos cuidados. Pois bem, nós também estamos juntos com os outros quando utilizamos as redes sociais.
Estamos junto com os outros quando lemos um livro. Ou seja, nunca conversei, de repente eu nunca conversei, você nunca conversou com a Angela Lisbello, autora do livro Introdução à Fenomenologia. Mas a minha consciência dialoga com a dela, e não de maneira com uma pessoa diante de mim. Mas é inegável que quando leio um livro, aquilo foi escrito por uma pessoa. Nós podemos fazer isso com filmes, podemos fazer isso com a arte, podemos fazer isso com a lógica, mas sempre quando estamos diante de uma outra consciência, nós imediatamente compreendemos. Ok? Assim, ao compartilhar uma mesma estrutura universal, os atos da consciência, e com o específico ato da entropatia, que nos permite apreender o outro como semelhante, estamos diante de uma outra consciência, que não é identidade, não é simpatia, não é antipatia, não é apatia, é entropatia. Podemos então buscar compreender como se constroem os grupos humanos, que é o tema do nosso próximo encontro aqui por vídeo. Como se constrói uma nação? Como se constrói um povo? Como se constrói uma sociedade? Um estado? E uma comunidade? Será que a gente entende o que quer dizer uma comunidade? Talvez a gente precise olhar fenomenologicamente para essas palavras e para as coisas mesmas. Mas é só a partir de um compartilhamento de uma estrutura universal e desse ato específico da entropatia que eu posso, diante de um compartilhamento de atos da consciência, corpóreos, do espírito, psíquicos, e de que eu apreendo imediatamente quando estou diante de uma outra pessoa, que nós podemos construir a possibilidade de grupos humanos e uma dimensão intersubjetiva da constituição das pessoas, porque está posto que nós não somos constituídos só dos nossos atos e da relação com os objetos. Nós somos constituídos das nossas relações com as outras pessoas, com os outros sujeitos, com as outras consciências. E nesse compartilhamento, em meio às diferenças, às divergências, às aproximações, nós podemos entender grupos humanos. Essa vai ser a discussão do nosso próximo vídeo. Então, dessa maneira, nós vamos seguir buscando compreender como se constituem as modalidades de agrupamento humano. A massa, que é outra coisa, a comunidade, o povo, a sociedade e o Estado. Ok? Então, é o tema do nosso próximo vídeo. Muito legal o percurso que a gente fez até aqui. Tenho percebido na sala de aula muita compreensão de vocês, muitos insights, tanto da turma da noite como da turma da manhã. E desejo a todos aí boa leitura. Leiam o capítulo O Eu, o Outro e o Nós, a Entropatia, do livro Introdução à Fenomenologia da Angela Lisbello. Sei que foi compartilhado isso no grupo. E fiquem à vontade aí para que a gente possa dialogar, ok? Forte abraço para vocês e a gente se vê, espero que em breve, ok? Um forte abraço e a gente se vê logo mais. Cuidem-se. Lavem as mãos.